meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de atualidades aqui do Fox Concurso com a professora Carla Curso. Nós que temos o compromisso de entregar semanalmente as notícias que vão aparecer no seu concurso, seja na prova de atualidades objetiva, seja na prova de conhecimentos gerais e também na sua redação. Pois é, nós apresentamos aqui muitos argumentos para você, fazer bonito lá pro corretor falar assim, nossa, mas como escreve bem essa pessoa, beleza? E hoje o nosso assunto é o novo auxílio emergencial. Mas antes de começar a nossa aula propriamente dita, vamos lá para os recadinhos. Quem ainda não se inscreveu no nosso YouTube, tá aqui, Fox Concursos. Também nosso Instagram, nós temos todos os dias notícias lá. Também, se você quiser seguir a Prof. Carla Curso no Instagram, espero vocês também na minha rede social. Estamos aqui no Facebook. Muitas das nossas aulas também são colocadas lá no Spotify para você ouvir gratuitamente aulas. Olha que legal. Também aqui no Twitter, no LinkedIn, ou seja, Fox Concursos em todos os canais para ficar sempre pertinho de você. E hoje, então, como eu estava falando, nós vamos falar sobre o novo auxílio emergencial. O benefício terá valores e número de atendidos reduzidos, mas para você entender tudo isso, vamos às notícias e eu vou te explicando aos pouquinhos, para ficar tudo muito claro. Olha lá, no dia 15/3/2021, a Câmara dos Deputados publicou lá na sua página: Congresso promulga a emenda constitucional que garante volta do auxílio emergencial. Para compensar o benefício, a emenda cria uma série de gatilhos para controlar os gastos sempre que a relação entre despesas obrigatórias e receitas da União atingir o limite de 95%. Então vamos lá pensar aqui, falar sobre isso aqui. O que aconteceu? No dia 18 de março, o presidente da República assinou a medida provisória que institui o novo auxílio emergencial, tá? Essa ação ocorreu após isso que eu acabei de ler para você, após o Congresso ter promulgado uma emenda constitucional que criava, então, contrapartidas de ajuste fiscal para liberar 44 bilhões de reais para a reedição do subsídio. Tá? Nós temos aqui também o jornal Poder 360, que publicou no dia 15 de março, promulgada a emenda que libera 44 bilhões para o novo auxílio emergencial. Né? Então, olha, o Congresso Nacional promulgou, que permite, então, esse novo auxílio emergencial, e aí o governo autoriza gastar 44 bilhões de reais em novos pagamentos de auxílio emergencial. Mas traz a contrapartida fiscal com travas de gastos quando União, Estados e municípios estiverem com o orçamento apertado. Tá? Então, aí tem algumas coisas diferentes que você precisa entender, beleza? Então, vamos lá. Com a edição dessa medida provisória, né, será encaminhada ali ao Congresso, começa a valer, então, a partir da sua publicação no Diário Oficial. Então, espera-se aí, inclusive, que o pagamento tenha início em abril, como a revista Valor publicou no dia 18/3, o governo divulga regras do Auxílio Emergencial 2021, veja quem vai receber. Então, esses pagamentos vão começar em abril e a maioria dos beneficiários vai receber a cota mínima de R$150, tá? Então, nós temos aí muitas coisas diferentes, tá? A gente está esperando ainda o cronograma ser divulgado para ter todos os detalhes, mas espera-se que os pagamentos comecem em abril. E você que está nos assistindo, eu vou te fazer uma pergunta. Vamos ver se você sabe responder. Quem é que tem o direito ao novo auxílio? Quem é que tem o direito ao novo auxílio? Lembre-se que essa nova rodada, ela é diferente da anterior. Eu vou te explicar aqui um pouquinho, tá? Então, estão aptos a receber o benefício apenas os trabalhadores informais que já estão inscritos nas plataformas digitais da Caixa Econômica Federal, né? No Cadastro Único e no programa Bolsa Família, que são usados, então, para acessar o auxílio emergencial, que foram, usados para acessar o auxílio emergencial em 2020. Isso significa que são mais de 45 milhões de pessoas que receberão 4 parcelas, de abril a julho, de valores aí que variam de acordo com o perfil do beneficiário. Mas basicamente são 3
aspectos aqui. Quem mora sozinho vai receber R$ 150. As famílias com mais de uma pessoa não chefiadas por mulheres, R$ 250. E as famílias chefiadas por mulheres, R$ 375, tá? Então, o auxílio será pago somente a famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, olha só, meio salário mínimo, e uma renda mensal total de até 3 salários mínimos. Para quem for cadastrado no Bolsa Família, o subsídio emergencial será pago apenas se superar o valor do benefício, certo? Entendido isso? Bom, o que mais? Que é importante você saber que não receberão recurso aqueles que já tiverem acesso a benefícios previdenciários, exceto o PIS/PASEP, né? Mas assistenciais, trabalhistas ou de transferência de renda, com ressalva, claro, aos cadastrados no Bolsa Família. Então, quem tem Bolsa Família, quem recebe Bolsa Família, tem direito ao auxílio emergencial, tá? Também, menores de 18 anos, com exceção de mães adolescentes e presos, também estão inelegíveis, ou seja, não vão receber o auxílio emergencial. Perfeito? Tranquilo? Entendido isso? Bom, então vamos agora fazer uma análise social do montante que vai, né, que vão receber aí, que serão gastos, né, vamos colocar assim, pelo governo em 2021, em comparação com o que o governo gastou em 2020. Né? Nós estamos aí numa fase complexa, né, porque agora nós estamos vivendo o maior pico, né, de casos de coronavírus no Brasil, e nesse momento a gente não consegue guardar as pessoas em casa, né, totalmente, por N motivos. Mas, enfim, então vamos lá. O auxílio emergencial foi articulado pelo Congresso em março de 2020. Tá? Então, o auxílio emergencial, aquele de 2020, quem articulou foi o Congresso, em março de 2020, que foi, inclusive, a maior e a mais importante política pública adotada no combate à pandemia, né? Na crise à pandemia, certo? Então, aqui até mostro para você o jornal Nexo, né? Que publicou no dia 12 de junho de 2020, ó, como o governo se apropria da criação do auxílio emergencial, né? Então, aqui o Bolsonaro tenta ficar com reconhecimento pelo principal programa de apoio à população durante a crise. Prorrogação do benefício é motivo de discordância entre executivo e legislativo em Brasília. Isso foi o auxílio emergencial virou briga em muitos momentos entre o executivo e o legislativo. Né? Então, até o Nexo Jornal aqui colocou, né, a questão dessa briga entre os dois poderes aí. Mas, enfim, tá? O programa, lá em 2020, ai, gente, tem um cílio dentro do meu olho. Então, o programa pagou 5 parcelas mensais de R$ 600, lembre-se, de abril até agosto de 2020, e mais 4 parcelas de R$ 300 entre setembro e dezembro. E o número de beneficiários diretos do auxílio foi de 67,9 milhões de brasileiros, e o valor total transferido pelo governo foi de 293 bilhões de reais, tá? Então, foi isso que essa foi o montante gasto pelo governo. E o auxílio emergencial só pôde ser implementado em 2020 porque o Congresso aprovou aquele famoso orçamento de guerra, você deve ter ouvido falar em 2020, né? O orçamento de guerra, olha, aqui também na página da Câmara, dia 6/5, Câmara aprova a PEC do orçamento de guerra em segundo turno, texto será promulgado nessa quinta. Para facilitar os gastos públicos no combate ao coronavírus, a proposta permite que essas despesas sejam separadas do orçamento geral da União. Tá? Então, esse foi o primeiro passo. Então, o que a Câmara aprovou? Orçamento de guerra e também o estado de calamidade pública, lembra-se? Que nós tivemos também aqui o Senado, no dia 20/3 de 2020, em sessão histórica, Senado aprova a calamidade pública contra a Covid-19. Então, nós tivemos esses dois fatos aí, né, que permitiram que o governo aumentasse consideravelmente seus gastos em meio à pandemia e bancasse um programa do tamanho do auxílio emergencial, né? E isso tudo faz parte dos trâmites, né, que necessários dentro do modelo político de governo do Brasil, né? Então, tem que passar pelo legislativo para o executivo conseguir, então, tomar as medidas necessárias, tá bom? Bom, e aí, em 2021, o governo e o Congresso optaram por retornar às regras fiscais vigentes antes da pandemia, que incluem o teto de gastos, tá? Então, nós temos aqui, olha, na página da Câmara dos Deputados, no dia 31/2 de 2020, a proposta de orçamento reforça teto de gastos e prevê salário mínimo de R$ 1.067.
O Ministério da Economia projeta a retomada de crescimento do PIB de 3,2% para 2021. Já em 2020, a pandemia Covid-19 deve causar retração de 4,7%. Né? E daí nós temos também aqui a agência do governo, né? A página do governo publicou no dia 24 de janeiro agora, já de 2021, ó. Ainda sem aprovação do orçamento de 2021, o governo deve controlar gastos. Manutenção do auxílio emergencial é dúvidas nesse início do ano. Então, nós começamos o ano por conta dos gastos, né? Do quanto de dinheiro que nós temos. O governo estava em dúvida se retomava ou não retomava o auxílio emergencial. Então, mas lembrando só você aqui que o auxílio emergencial ele foi encerrado no dia 31 de dezembro de 2020. Né? Então, essa data também deixaram de valer a calamidade pública e o orçamento de guerra. Então, nós temos aí essas mudanças. Tanto é que aqui a Infomoney, no dia 22 de dezembro, questionou, né? Olha, o fim do auxílio emergencial se aproxima. Como que a economia brasileira ficará sem ele em 2021? Então, antes mesmo da gente começar o ano, já se questionava muito como que aconteceria, como seria o nosso cenário aqui no Brasil sem o auxílio emergencial, né? E segundo a revista, o ano será difícil sem os estímulos e o setor de consumo deve sofrer, mas restrição fiscal impede a ampliação de benefícios, né? Porque nosso país está com problemas econômicos graves, tá? Então, assim, logo em seguida, no entanto, o governo começou a sofrer pressão de políticos, de organização da sociedade civil, pela volta do auxílio. Então, com pouco espaço de manobra das despesas, o governo não conseguiu conciliar o cumprimento do teto de gastos com o retorno do benefício. Né? Então, isso só seria possível, por exemplo, com a contrapartida de cortes de despesas, o que exigiria apoio político e articulação do Congresso. Né? Tanto é que a revista Valor Econômico publicou no dia 21 de janeiro, o Ministério da Economia tenta resistir à pressão por renovação do auxílio, porque estava complicado na visão do Paulo Guedes de voltar à renovação do auxílio emergencial, né? Então nós temos aqui isso e a Folha de São Paulo, no dia 22 de fevereiro, também publicou, ó, novo auxílio será fura-teto e não exigirá corte de gasto social. Daí ela coloca, né, explica o novo auxílio emergencial e o teto de gastos que eu tô explicando já aqui para você, tá bom? E aí, então, a saída encontrada foi justamente a aprovação da PEC emergencial. Essa aprovação passou, então, o dinheiro de novas rodadas do auxílio por fora do teto de gastos, como eu acabei de falar. Então, passou o teto de gastos. Eles estavam falando em não passar o teto de gastos, mas vai passar, tá? E o limite que pode passar é desses 44 bilhões de reais que foi inserido a pedido da equipe do ministro da Economia, o Paulo Guedes, que buscava evitar um cheque em branco para o Congresso, nas palavras dele. Né? Então, aqui a página da Câmara dos Deputados, no dia 10 de março de 2021, publicou: a Câmara mantém limite de 44 bilhões de reais para auxílio emergencial fora do teto de gastos. E no dia 5 de março também, o Congresso vai decidir se amplia limite, né, ou enfim, né, para pagar o auxílio de Guedes. A equipe econômica inseriu o limite, então a equipe econômica inseriu o limite para essa PEC, para essa nova rodada. Tipo, olha, a gente precisa, vamos pagar então, mas tem um tanto que a gente pode pagar, não mais do que isso. Então a Câmara ficou aí também limitada por conta dessa restrição do Ministério da Economia, certo? Bom, o alcance do programa em 2021, ele é bem menor, tá? Ele é bem menor do que 2020. São 46 milhões de brasileiros elegíveis, ou seja, cerca de 2/3 do total de beneficiários diretos de 2020, né? Então, até aqui o G1 publicou, no dia 18 de março, menos dinheiro para menos brasileiros. Né? Então, isso aqui é a regra que você vai levar de informação. É menos dinheiro para menos brasileiros, o que muda. Então, no novo auxílio emergencial, o governo pagará por 4 meses um benefício que vai de R$ 150 a 375 para 45,6 milhões de pessoas. Então, esses números aqui são importantes, você já sabe. E olha só, 15% é o que representa o gasto previsto com o auxílio emergencial em 2021, são 44 bilhões, na comparação com o total pago pelo programa em 2020, que foi de 293,1 bilhões de reais. Né? Então, somente 15% do que foi gasto em 2020 será gasto agora em 2021. Né? E nesses primeiros meses de 2021, nós estamos agora em março, né? Nós estamos no dia 22 de março de 2021, no momento que eu gravo esse vídeo. Então, o Brasil está passando pelo pior momento da pandemia,
recordes consecutivos na média móvel de mortes por Covid-19, que nós conversamos, inclusive, na aula anterior, né? Já falamos sobre essa média móvel de mortes que nós temos no Brasil. E o cenário, né? A gente tem um cenário de colapso no sistema de saúde, que obrigou, inclusive, governadores, prefeitos a decretarem quarentenas bastante rígidas, né? Então, a vacinação, por sua vez, caminha a passos lentos, né? Nós sabemos disso, com vacinação lenta e casos em alta, o Brasil pode ter novo pico de Covid-19. Isso aqui tinha sido publicado no dia 15 de fevereiro de 2021, ou seja, um mês, um pouco mais de um mês do que nós estamos falando hoje na nossa aula. A revista Exame já estava falando, né, que em até 2 semanas após o carnaval o país deve ter um aumento da pandemia. E foi exatamente o que aconteceu. Então nós estamos vivendo num momento muito triste da nossa história, né? Inclusive, não sei o caso, no seu caso, mas nós aqui na nossa casa, nós estamos em luto por vários amigos e já perdemos vários conhecidos que perdemos para a Covid-19. Né? Então isso realmente é muito triste. Provavelmente, certa vez, ano passado, no começo da pandemia, quando estava fazendo aquelas projeções, enfim, eu assisti um programa que falaram, olha, se continuar nesse ritmo, todo mundo terá alguém da sua família ou conhecido que vai perdido pela Covid-19, é o que a gente tem visto agora. Não sei se você é o caso, se você já perdeu alguém de próximo ou perdeu amigos, enfim, né? Então, mas é a realidade, enfim, do Brasil, né? Uma tristeza. Mas, enfim, vamos lá, então, agora falar sobre os efeitos do auxílio em 2020. O que aconteceu em 2020? O que aconteceu de bom, né, ali em 2020, ou não sei se de bom, mas quais foram efetivamente aqueles efeitos? Por quê? Porque o auxílio voltado, lembra-se que de 2020 o auxílio era voltado para os trabalhadores informais, os trabalhadores autônomos, né? E esse auxílio garantiu aos seus beneficiários um poder de consumo para atravessar a crise causada pelo novo coronavírus, né? E deixa eu ver aqui, mas só que mais que isso, né? Ele ajudou a diminuir a desigualdade de renda, tá? Ele reduziu a pobreza no Brasil a níveis historicamente baixos. E quem notou isso não foram somente a mídia brasileira, mas de fora também, né? A revista The Economist colocou justamente isso, né? Que a nossa face, né? A face escondida do Brasil aqui no Brasil, né? Nessas duras penas que nós passamos a crise em 2020, mostrou que esse auxílio emergencial conseguiu tirar muita gente da pobreza, né? Não foi só passar a crise, mas tirar da pobreza. Então, com efeito, no entanto, esse efeito foi temporário, né? E agora está sendo revertido após a redução e encerramento do benefício, né? Mas as revistas nacionais também colocaram, com fim emergencial, pobreza pode alcançar 30% da população, né? Então, aqui a época, no dia 7 de fevereiro de 2020, extrema pobreza deve alcançar 9,7%, regiões Nordeste e Sudeste são as mais afetadas, né? Depois aqui também, olha, o próprio governo, já no dia 9/10 de 2020, já colocava, o auxílio emergencial reduziu a pobreza em 23%. Então, a Fundação Getúlio Vargas diz que 15 milhões de brasileiros saíram da linha da pobreza. Então, foi além, percebeu? Que foi além daquilo que a gente estava falando sobre passar a crise, mas tirou pessoas da linha da pobreza. E além disso, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, indicam que o benefício foi um fator importante para permitir que milhões de brasileiros que perderam o emprego na recessão não precisassem procurar trabalho imediato após serem demitidos, né? Resguardando ali os riscos de contágio pelo coronavírus. E, de acordo com a pesquisa nacional de domicílios contínuos, que é a PNAD contínua, que foi divulgada no dia 28 de janeiro de 2021, né, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou que a taxa de desemprego foi de 14,1% no trimestre encerrado no semestre de novembro de 2020, né, e também apontou que a população fora da força caiu 3,4%, com retração de 2,7 milhões de pessoas, quando comparadas aí ao trimestre anterior. E em relação ao mesmo período de 2019, ela cresceu 17,3%, ou seja,
11,3 milhões de pessoas a mais fora da força de trabalho, né? Aqui o Correio Brasiliense publicou também, né, essa reportagem no dia 28 de janeiro de 2021. População fora da força de trabalho soma, gente, são 76,4 milhões de pessoas sem emprego, tá? Isso aqui é demais. São 2,727 milhões de pessoas que deixaram a população fora da força em um trimestre, diferença de 4,3 ante o trimestre móvel imediatamente anterior. Então, assim, os problemas eles só vão se acumulando, né? E essa população fora da força de trabalho, como aqui o Correio Brasiliense publicou, são 76,4 milhões de pessoas no trimestre, até novembro, né? Então, a gente fala até que é uma população, a gente chama de população desalentada, que foram 5,7 milhões, que é quem não está nem procurando emprego mais, né? São 5,7 milhões, que manteve, inclusive, a estabilidade em relação ao trimestre anterior e cresceu 22,9%, ou seja, mais de 1,1 milhão de pessoas frente ao mesmo trimestre de 2019. Então, é bastante complexo. Bom, o número de pessoas inseridas no mercado subiu quando o auxílio foi reduzido para R$300, né, a partir de setembro. A Folha de São Paulo publicou, olha, no dia 1º de dezembro, que a redução do auxílio pressiona e 2,8 milhões de brasileiros vão em busca de emprego. Então, a força de trabalho aumentou nos últimos meses, coincidindo com o corte do benefício emergencial, porque era 600 primeiro, daí setembro passou a ser 300 e aí as pessoas começaram a procurar o emprego, né? Porque daí já não dava mais para ficar em casa, se resguardando, fazendo isolamento social necessário para que o momento pedia, né? Então, olha, com R$300 a gente não consegue sobreviver, né? Então, nós temos aí essas complicações. E agora, a gente chega no momento da aula, a gente precisa fazer algumas reflexões sobre o nosso país, né? Porque agora eu dei para vocês as informações, né, as notícias, as atualidades, mas a gente precisa fazer umas reflexões para que esses números não sejam apenas números para você, porque você não vai decorar esses números para fazer a sua prova. Não é necessário isso, né? Eu falo os números aqui para mostrar para você o quanto é confiável os dados e as informações que eu estou passando nesse momento. Mas a reflexão, ela é interessante, ela é importante para sua vida, obviamente, né? É interessante também para sua prova objetiva, mas também para sua prova discursiva. Porque lá no dia da sua prova discursiva, muito provavelmente você não vai lembrar desses números como eu estou falando aqui. Então, você vai precisar levar a reflexão para sua prova. E é essa que eu vou agora comentar com você um pouquinho, tá? Então, o que a gente pode levar de lição desse auxílio emergencial de 2020, com a dificuldade de passar auxílio emergencial 2021? Você imagina o que é receber R$150, né? Aí para passar aí um mês, né? Não deve ser fácil, certo? Com certeza não é. Mostrando aí uma faceta do nosso país. Então, por quê? Porque ele escancara a desigualdade da distribuição de renda no país, né? A pandemia revelou, a gente já sabia disso, mas a pandemia revelou ainda mais a desigualdade de distribuição de renda e da forma mais cruel, né? Como que o Brasil muitas vezes trata os mais pobres, certo? O benefício, sim, foi um alívio temporário. Precisa aí existir para garantir comida na mesa das pessoas, dignidade para as pessoas, para a população. Então, se a gente viveu um 2020, né, marcado aí pela disputa entre a ciência, o negacionismo, com uma intensa disseminação de fake news e a prioridade da economia, muitas vezes em detrimento da vida, nós também podemos dizer que nós tivemos um ano de muita luta pela vida, né? Porque a pandemia aprofundou aí a terrível desigualdade existente no nosso país. Muita gente lutou por sua vida, mas também lançou aí luz para o flagelo social, ou seja, mais pessoas começaram a entender a realidade do Brasil. Porque todo brasileiro sabe que o Brasil é um país desigual, mas nem todo brasileiro entende quão desigual é isso. E agora você consegue, talvez, se aproximar mais dos números da realidade no Brasil. Então, olha só, dá uma olhadinha aqui para essa reportagem do dia 3 de dezembro de 2020. O PIB do Brasil cresce 7,7% no terceiro trimestre, mas não elimina as perdas com a pandemia. Então, com o resultado, a economia ainda se concentra no mesmo patamar de 2017, com uma queda acumulada de 5% em janeiro a setembro. Destaque de recuperação foi a indústria de transformação. Então, o que nós tivemos aqui? Tanto o IBGE quanto a Universidade Federal do Pernambuco confirmaram esse impacto do PIB, né, de 7,7% em comparação aos 3 meses anteriores. As regiões mais pobres do Brasil, que é o Norte e o Nordeste, receberam juntas
43% de todos os recursos. As 5 primeiras parcelas contribuíram para elevar aí em 6,5% o PIB dos estados nessas regiões, segundo um estudo feito pelos economistas Écio Costa e Marcelo Freire, da Universidade Federal do Pernambuco, né? Então, nesse momento, os gastos foram realizados com o quê? Né? Compra de alimentos, 53%, pagamento de contas como água e luz, 25%, outras despesas domésticas, 16%, e remédio, 1%. Tá? Quando ocorreu a redução do auxílio, houve o quê? Uma alta dos alimentos, né? Então, o primeiro setor a sentir o impacto foi o varejo, com os supermercados registrando aí uma queda de vendas de até 15%. Ou seja, o auxílio emergencial tem um impacto direto na recuperação da economia, no mercado de trabalho, no PIB e em outros indicadores. Os especialistas, inclusive, já apontam que por sua ausência ou pela sua redução, vai impactar aí diretamente setores que estavam crescendo, como a da construção, e o da bens de consumo duráveis, né? Nós temos aqui o InfoMoney, publicando no dia 15 de janeiro: a inflação e redução de auxílio prejudica o desempenho dos supermercados. Então, o setor registrou perda de 2,2%, derrubado pela inflação de alimentos e pela redução do pagamento do auxílio emergencial. Então, isso é um dominó, efetivamente, né? E, além disso, a sua interrupção pode empurrar aí, né, ou a sua redução, né, pode empurrar para a extrema pobreza, né, pobreza extrema, 27 milhões de brasileiros, tá? Nós temos aqui, inclusive, uma reportagem: 27 milhões de brasileiros vivem com R$ 8,20 por dia e atingem nível de pobreza extrema em janeiro. A taxa de pessoas em situação de miséria no primeiro mês de 2021 é maior do que no início da década passada. Tá? Então, assim, o impacto é tão significativo na economia que no fim de dezembro, o Comitê da Política Monetária, que é o Copom, do Banco do Brasil, assinou uma possível desaceleração da economia em 2021. E esse é o cenário, então, do Brasil, né, nesse momento. Eu espero poder, na próxima semana, chegar aqui talvez com notícias melhores, alguma coisa melhor para o Brasil, porque a gente liga o jornal e é só tragédia, né? É só tragédia. Mas, enfim, gente, é isso. Espero que você tenha entendido, que você tenha ali conseguido analisar a situação do Brasil nesse momento. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever aí nas nossas redes sociais, aqui do Fox Concursos, o YouTube, o Instagram, tá aqui o Instagram da professora Carla Cruz, né, para você acompanhar também mais atualidades. O Facebook, o Spotify, o Twitter, o LinkedIn, são todas redes que você pode nos acompanhar. E também assistir outras aulas como essa, né, aulas de atualidades. Nós temos uma playlist de atualidades muito legais, muito legal, né? Uma playlist muito legal de atualidades no YouTube aqui do Fox Concursos. Beleza? Um grande beijo para você e até a próxima aula.